no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, vai ser a primeira parábola que nós vamos observar. E antes de fazer a leitura, enquanto os irmãos encontram o texto, Lucas está no Novo Testamento, capítulo 14, versículo 15. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu estava pensando e me lembrando que nós, muitas vezes, firmamos compromissos com as pessoas ou em alguns lugares, e quando chega a hora de cumprirmos esses compromissos, boa parte das vezes nós retrocedemos e arrumamos uma boa desculpa. E arrumando uma boa desculpa, nós desonramos aquele que estava com um compromisso firmado conosco. Por exemplo, os maridos aqui. Às vezes nós combinamos com as nossas esposas que vamos estar em casa no horário X. E aí então, vai chegando perto do horário X, e chega o horário X, aquela terrível mensagem é enviada para o celular da esposa: meu amor, não vai dar para eu estar aí nesse horário, me desculpe, podemos deixar para outro dia o que estávamos programado? Ou num simples jantar com amigos, num simples encontro com os amigos, nos comprometemos em nos reunir, em estarmos juntos, em tomar um café ou fazer um churrasco, e aí então todo mundo animado, passam-se os dias e chega o abençoado dia, o tão esperado dia. Só que nós, cansados, ou até mesmo nos esquecemos que era o dia que tínhamos marcado, mandamos aquela terrível mensagem no grupo dos amigos: oh, meus amigos, me desculpem, hoje infelizmente não poderei estar com vocês. Vamos deixar para uma próxima vez? Essas e outras situações acontecem constantemente na nossa vida. Compromissos que firmamos, mas no decorrer do processo, os deixamos de lado, os rejeitamos. E eu acredito que é exatamente isso que está acontecendo aqui, nessa parábola de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Situações legítimas, situações reais, porém, que não são mais importantes do que um compromisso firmado. E é interessante que muitas das vezes, quando nós deixamos de lado os nossos compromissos, ou, como eu disse, damos uma boa desculpa para não cumprirmos com o nosso compromisso, as razões são reais, as razões são legítimas, são verdadeiras. Algumas vezes são desculpas esfarrapadas de verdade, mas sejam as razões legítimas, ou sejam desculpas esfarrapadas, a mensagem que nós estamos deixando para aquele ou aqueles com quem tínhamos o compromisso é: o nosso compromisso não era tão importante assim. Nós temos algo mais importante para fazer. A nossa vida é mais importante. O que eu vou fazer agora é mais importante. O que eu tenho para fazer agora é mais importante. E eu quero ler com vocês essa parábola de Lucas, capítulo 14, que diz assim, versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la,
por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós lemos a Tua palavra e é diante dela que o nosso coração se curva agora. Nós pedimos, Deus, que o Teu Espírito possa agir no nosso coração, nos ensinar por meio da Tua graça, e que as nossas mentes nesse momento, o nosso entendimento, o nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos estejam atentos, cativos à Tua palavra, ao que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, para nos instruir nessa noite, por meio do Teu santo Evangelho, Pai. Nós nos curvamos diante do Senhor, crendo que a Tua palavra falará aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aqui, isso então é uma parábola, e no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, são 2 parábolas que se completam. Do versículo 1 até o versículo 14, Jesus está vivendo uma situação e conta uma parábola para clarear o ensino para aqueles que estão ali. E em resposta a essa parábola que Jesus conta, alguém se manifesta. E quando esse homem se manifesta com algumas palavras ali a respeito do reino de Deus, Jesus então, ao invés de aplicar um sermão teológico sobre ele, Jesus o ensina também por meio de uma parábola. E o que é que está acontecendo aqui? Qual é o desfecho desse capítulo 14 aqui? Então, para começar, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história contada na linguagem do público ouvinte, né, usando traços da cultura, da família, da vida cotidiana, dos meios de trabalho, daquele povo que estava ouvindo, para que eles pudessem então, de uma forma bem simples, bem familiar, compreender as verdades que estavam sendo ditas através dessa parábola. Então, isso é uma parábola e esse é o propósito da parábola. Agora, os propósitos de Jesus ao contar as parábolas era exatamente esse: de forma simples, clara, acessível ao público ouvinte, explicar e ensinar verdades espirituais a respeito do próprio Cristo e a respeito do reino de Deus. Jesus ensinou por meio de muitas parábolas dizendo: o reino de Deus é semelhante a, e contava uma parábola. O reino dos céus é semelhante a, e contava uma parábola. Jesus então tinha o propósito de ensinar de forma bem simples, mas bem profunda, as verdades do reino de Deus e as verdades a respeito dele mesmo, do próprio Cristo. Então, aqui no capítulo 14, está acontecendo o seguinte: versículo 1 vai dizer que Jesus, entrando na casa de um fariseu importante, era observado atentamente. Então Jesus ele é convidado por um fariseu importante para participar de um jantar, para participar de um banquete na casa desse fariseu. Então Jesus, a princípio, tudo o que acontece aqui no capítulo 14, acontece dentro desse contexto, na casa desse fariseu. Então, Jesus,
ali naquela casa havia um homem enfermo, com o corpo inchado. E Jesus cura esse homem na frente dos fariseus. A questão é que esse aqui era um dia de sábado, um dia que os fariseus e os mestres da lei guardavam, porque entendiam que a lei mandava guardar o sábado, e por isso então eles guardavam o sábado. Só que Jesus vai e cura um homem no sábado, e não no templo, na casa de um fariseu, na casa de alguém, no meio de um banquete. E antes que Jesus fosse questionado por algum dos fariseus ali, Jesus já coloca eles no canto da parede. Jesus fala para eles: olha, se um animal de vocês, ou um filho de vocês, estivesse correndo perigo num dia de sábado, vocês não salvariam, não? E aí então, aqueles fariseus ficaram sem respostas, porque com certeza eles salvariam o animal e eles salvariam o seu familiar. E aí então, do versículo 7 até o versículo 11, Jesus começa a perceber que só havia naquela festa ali, naquele jantar, naquele banquete, os conhecidos do anfitrião, do fariseu que havia convidado o povo, e os homens importantes daquele povoado, daquela região, homens muito importantes. Então Jesus percebe que no meio daquele povo estava acontecendo ali uma guerra de soberanias. Eles estavam brigando, entre aspas, para ver quem é que aparecia mais, para ver quem é que era o maioral. E eles então estavam buscando os holofotes do momento. O que eram os holofotes do momento ali? Eram os melhores lugares ao redor da mesa. Então eles estavam chegando e se assentando nos melhores lugares ao redor da mesa. E aí Jesus, observando isso, conta a primeira parábola. E na primeira parábola, Jesus vai mostrar que os holofotes que eles estavam buscando, que o status que eles estavam buscando para simbolizar grandeza, em qualquer momento poderia derrubá-los. Porque é aqui nesse texto que Jesus fala que aqui, os primeiros seriam os últimos, mas os últimos também seriam os primeiros. Então Jesus ele quer mostrar que eles deveriam reconhecer humildemente os seus lugares, e que a humildade era a verdadeira grandeza de um homem. Não era a posição que ele alcançava, não era o status que ele tinha, não era o nível de conhecimento que ele carregava, mas de fato era a verdadeira humildade, era o reconhecimento de quem ele era diante de Deus e o reconhecimento de quem ele era diante dos outros que estavam à sua volta. Isso era a verdadeira grandeza de um homem. E aí então Jesus fala para o anfitrião agora, ele fala: olha, eu já falei para aqueles que estavam querendo aparecer, agora eu vou falar para quem convidou. Você que convidou também, você não convidou despretensioso totalmente, porque você também queria aparecer convidando só os melhores, só os bons da região, só os de alto nível, só os fazendeiros famosos, só os mestres da lei, conhecedores da lei. Aí Jesus fala para ele, fala: olha, quando você quiser dar um banquete, que seja uma verdadeira oferta, vai lá, convida os cegos, convida os mancos, convida os necessitados, os aleijados, porque aí sim será um verdadeiro banquete, porque esses não têm o que retribuir a você, mas você só convidou pessoas que podem te retribuir de alguma forma. Então você estava sim com segundas intenções, mas se você quiser, de fato, ter a sua recompensa diante de Deus, convide aqueles que não têm o que oferecer como retribuição. E aí então, é nesse momento que um homem que estava sentado à mesa com eles ali, diz o que está escrito no versículo 14: feliz será você, porque estes não têm como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Aí
Versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então, irmãos, esse homem fala isso porque todo judeu, todos os homens daquela época, tinham convicção de que quando o Messias fosse enviado por Deus para salvar o seu povo, e quando o seu povo fosse salvo, haveria uma celebração com um grande banquete. A grande questão é que os judeus pensavam que esse grande banquete seria realizado somente com o povo judeu mesmo, da etnia dos judeus, da etnia dos israelitas, e não com todos os povos. Mas Jesus está aqui mostrando um banquete para todos os povos, remontando o que todo o Antigo Testamento veio construindo, que Deus era um Deus que era para todos os povos. Ele escolheu Israel, para Israel ser um candeeiro, para iluminar a todos os povos, para que todos os povos conhecessem o Deus verdadeiro e o Cristo que viria para salvar o seu povo. Só que os judeus tinham um olhar um tanto quanto egoísta. Nós receberemos o banquete, é verdade. Então, felizes serão aqueles que comerem no banquete do reino de Deus. Só que Isaías capítulo 25, versos de 6 a 9, vai mostrar que aqui esse banquete era para todos os povos que respondessem ao convite positivamente. Isaías capítulo 25, versos de 6 a 9, diz assim: Neste monte, o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste momento ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Naquele dia dirão: Este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Então Deus tinha uma proposta de banquete de verdade, só que não era para um povo, era para todos os povos que ouvissem o seu convite para pertencer ao seu povo e respondessem positivamente: eu quero pertencer ao seu povo. E aí então eles participariam desse banquete. E é diante da fala desse homem: felizes são aqueles que se assentarem com o Senhor no banquete do reino. É diante dessa fala que Jesus conta a parábola do grande banquete. E eu quero chamar aqui essa parábola de o banquete da graça. E esse banquete foi oferecido por Deus por meio de Jesus. E é por meio dessa parábola que Jesus vai ensinar agora as verdades sobre o seu reino vindouro, sobre o reino que nós já estamos vivendo, mas ainda não completamente, porque viveremos completamente quando ele voltar e buscar a sua igreja. Então Jesus agora começa a falar sobre isso. E Jesus começa falando sobre o grande preparo do banquete e a distribuição dos convites. Versículo 16. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Naquele tempo, irmãos, era comum que um servo de confiança do anfitrião fosse enviado pessoalmente a cada uma das pessoas, a cada uma das famílias que fariam parte do banquete que eles estavam oferecendo. Então aqui, o anfitrião envia o seu servo de confiança pessoalmente para convidar cada um daqueles que fariam parte do seu banquete.
E isso não acontecia um dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes. Isso acontecia pelo menos 1 mês, 2 meses com antecedência, para que o anfitrião soubesse quantas pessoas iam participar daquele grande banquete, quantas pessoas estariam lá, o que ele ia precisar fazer de comida, quais animais precisariam ser sacrificados para alimentar todos os convidados. Assim como nos nossos dias hoje, quando nós vamos combinar um churrasco ou uma janta, a gente pergunta com antecedência: olha, eu vou fazer algo lá em casa, você vai? E a pessoa: não vou, ou não vou poder ir. Só que tem uma diferença com os nossos dias, porque nos nossos dias, chega no dia, como eu disse, nós falamos: não vou poder ir por causa disso ou daquilo, e fica tudo bem, está tranquilo. Beleza, meu irmão, deixa para a próxima. Naquele tempo, não. Naquele tempo, quando você assumia um compromisso de participar de algum evento, principalmente de um grande banquete oferecido por alguém, você tinha assumido um compromisso muito sério. Você tinha um compromisso firmado de verdade. Era algo que quase impossível de você não cumprir. Então, por quê? Porque quando se na verdade alguém descumprisse com esse compromisso, quebrasse esse compromisso, falhasse com esse compromisso, ele estava desonrando o anfitrião, aquele que convidou, diante de toda a comunidade, diante de toda a sociedade. O anfitrião se sentia desonrado mesmo. Então e ainda no Oriente Médio, essa questão, essa tradição é muito forte. Aqui para nós não tanto, mas em outro contexto é muito forte ainda. A questão é que o servo volta para o seu senhor, e o banquete então começa a ser preparado. Os preparativos começaram. Ele já sabia quantos estariam lá, ele já sabia quais eram as famílias, quem eram as pessoas. Então a casa começa a ser adornada, enfeitada, a casa começa a ser preparada para receber os convidados. A comida, as quantidades certas começam a ser feitas para que os convidados pudessem ser bem recebidos. O animal é sacrificado para que eles pudessem comer da melhor carne. Os servos se vestem e se arrumam para receber os convidados. E o Senhor se prepara para receber cada convidado quando passasse a porta. A grande questão é que no dia do banquete, quando tudo estivesse pronto, o servo enviava novamente, o Senhor enviava novamente o seu servo de confiança. E ele ia, de novo, de casa em casa, de pessoa em pessoa, de família em família, somente dizendo: está tudo pronto, venham. E aí então, o povo sabia que o banquete estava posto à mesa, e que todos poderiam ir e desfrutar desse grande banquete. E é isso que acontece no versículo 17. Diz assim: na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Então tudo estava acontecendo como de costume, como deveria acontecer. Era comum, como eu disse, o servo ir no dia do banquete, horas antes do banquete, confirmar e levar o povo. Então, naquele momento, os convidados não precisavam levar nada. Eles não precisavam chegar lá com um refrigerante, ou um suco, ou um vinho, ou um tipo de pão, ou um tipo de comida. Não. Eles só precisavam ir e participar. Eles só precisavam estar presentes. Eles estavam tendo a oportunidade de desfrutar de um grande banquete somente estando presente, sem ter que levar nada, sem ter que dar nada em troca. E aí, meus irmãos,
Vocês já pararam para pensar que nós também já recebemos um convite para um banquete da graça? Em algum momento, você já parou para pensar que você recebeu o melhor convite que você poderia receber na vida? Que não existe evento na face dessa terra que seja tão importante, tão valioso e tão gracioso quanto o evento que nós fomos convidados para participarmos. Você já parou para pensar que nós não precisamos levar nada, porque não tem nada nosso que seja útil nesse grande banquete que nós fomos convidados? Você já parou para pensar que quando Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, vocês são salvos, não é pelo que vocês ofertam, não. Não é pelo que vocês oferecem, não. Não é pelo quão bom vocês são, não. É pela graça, por meio da fé. E aí nós pensamos, então a fé é minha, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque tanto a graça quanto a fé é dom de Deus. Porque se nós tivéssemos graça em nós mesmos, e se nós produzíssemos fé salvadora em nós mesmos, Jesus tinha morrido em vão. Jesus tinha morrido ou para dar uma opção para nós, porque Ele é muito bonzinho, ou porque de fato nós estávamos condenados para o inferno, e somente pela graça, por meio do seu sacrifício, nós poderíamos nos achegar a Deus de novo. Você já parou para pensar, meu irmão, que nesse banquete da graça, o Senhor aqui que convida os muitos convidados, na nossa vida o Senhor é Deus? Você já parou para pensar que Ele envia o seu servo para nos convidar, e o seu servo enviado é o próprio Cristo, é o seu próprio Filho, que veio até nós para nos convidar para participarmos do banquete da graça? O Senhor, o soberano das nações, envia o seu melhor servo, o seu servo de confiança, para fazer um convite para pecadores como nós. Venham, vinde, já está tudo pronto. Venham participar do grande banquete. Venham participar do banquete da graça. E Jesus, Ele não é só o servo que nos chama a participarmos do banquete da graça, não é só o servo que proclama o banquete da graça de salvação, mas Ele também é o animal sacrificado, é o cordeiro sacrificado, para que nós possamos nos alimentar. Ele provê vida, alimento, por meio do seu sacrifício, e nós podemos então desfrutar de tudo isso no banquete da graça oferecido por Deus a nós. Parece que o tempo vai passando e nós que já temos uma caminhada cristã, começamos a achar que as coisas são bem simples e fáceis, como nós mesmos pensamos que podem ou devem ser, e digo isso na caminhada com Cristo. Nós achamos que não existe mais um padrão. Tanto faz, tanto fez. Se é pela graça, tanto faz, tanto fez. E essa é a grande questão. É que quando nós entendemos a graça, não existe tanto faz, tanto fez. Quando nós entendemos a graça, nós temos um pacto de graça. Nós temos um pacto de compromisso. Nós fomos inseridos num corpo. Nós passamos a pertencer a um corpo. E agora nós precisamos viver como corpo. Então, tem uma frase famosa, eu acho que é de
Billy Graham, se eu não me engano, ele diz que a salvação é pela graça, mas não foi de graça. Irmão, custou preço caro. Foi pago de verdade para Deus, um preço muito alto, tão alto que nós não poderíamos pagar. Poderíamos trabalhar a vida inteira, que era impossível pagar a dívida que tínhamos por causa do pecado. Poderíamos fazer boas obras, dar esmolas, pegar os moradores de rua e colocar dentro da nossa casa, sair de dentro de casa e encher de gente para cuidar, que nós não poderíamos pagar a dívida que tínhamos com Deus por causa do pecado. Por isso Deus precisou enviar o seu servo para nos convidar para participarmos de novo do banquete. Nós fomos arrancados da mesa no Éden, no jardim do Éden. Deus nos tirou da mesa, porque pecamos contra Ele. Deus nos arrancou da mesa e falou: vocês não estão aptos para comer comigo mais. Nós não tínhamos condições nem de comer as migalhas que caíam debaixo da mesa. Nós não tínhamos condições nem de nos aproximarmos do que estava sendo oferecido ali. Por isso Deus envia o seu servo de confiança, Jesus, para nos convidarmos para esse banquete da graça. A morte de Jesus na cruz anunciou ao mundo que por causa dos nossos pecados, nós nos distanciamos de Deus, mas por meio de sua morte e ressurreição, todos nós, pela fé, podemos nos retornar à sua mesa de novo. Podemos sentar e comer com Ele de novo, por causa de Cristo, por causa do sacrifício. O grande banquete é a provisão graciosa de Deus para a nossa salvação. Deus provê salvação por meio do grande banquete. É quando Ele envia o seu servo a pecadores como nós, para que possamos vir e fazer parte desse banquete. Sem o convite de Deus, nós jamais teríamos condições de nos assentar à mesa com Ele de novo. Se Deus não nos convidasse, e se Deus não nos convidar, e se Deus não convidar pessoas lá fora, é impossível se assentar à mesa com Ele de novo. Mas, como todo bom convite, precisa de quê? De uma resposta. Todos enviamos um convite de aniversário. Confirma para mim, por favor. E a pessoa vai dizer, ok ou não posso ir. Quando convidamos como vamos fazer o nosso encontro, a nossa comunhão, você vai, confirma para nós, sim ou não. Todo convite precisa de uma resposta prática. E quando o Senhor da parábola aqui envia o seu servo, porque já estava tudo pronto, a mesa já estava posta, o dinheiro já tinha sido gasto, ele convida agora, então eles só precisavam dizer, pronto, estamos indo. Vamos ver o que é que eles responderam? Eles começaram a dar desculpas. Versículo 18, eu vou ler até o 20. Diz assim: o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois. Estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. E ainda outro disse, acabo de me casar. Por isso, não posso ir. E é interessante, irmãos, isso aqui, porque aparentemente todas as respostas aqui eram legítimas. Todas as respostas aqui tinham algo com um certo grau de importância que deveria ser feito. Todas as respostas que foram dadas aqui, então, se olharmos aqui somente na leitura, são legítimas. A gente olha e fala, beleza, é relevante, dá para relevar.
A questão é que quando nós analisamos com mais cuidado cada resposta dessa, nós vamos ver que são respostas extremamente ofensivas e desonrosas ao anfitrião. É como que se eles estivessem fazendo o anfitrião, o que convidou para o grande banquete, é como se eles estivessem o fazendo de palhaço. Sabe por quê? Primeiro, como eu disse, todos firmavam um compromisso antes, e era um compromisso sério. Então, somente casos muito extremos eram casos com justificativas para que eles não participassem do banquete. Por exemplo, um luto ou uma viagem inesperada, algo desse tipo. Era legítimo e justificável ao anfitrião e diante da sociedade para que aqueles não participassem. Segundo, o primeiro homem fala que comprou uma propriedade e precisava ir vê-la. Irmãos, ninguém compra uma propriedade primeiro e vai ver depois. Todo mundo, todo negociante, antes de comprar uma propriedade, ele vai ver, ele vai rever, ele vai passar lá quando o vendedor não estiver junto, ele vai fazer medição, ele vai olhar a terra, ele vai ver a fazenda, ele vai ver a casa, se for um carro, ele vai ver o carro, seja o que for, ninguém compra primeiro para depois ver. Todo mundo vê e analisa primeiro para depois comprar, para ver se vale a pena. Além disso, ninguém vai ver propriedade de terra à noite, porque os banquetes eram oferecidos à noite. E esses homens provavelmente estavam sendo convidados depois das 6 horas da noite. Ninguém vai ver terra, propriedade à noite. E ninguém compra primeiro uma porção boa de terra e vai ver só depois que comprou, porque ele poderia tomar um prejuízo. Segundo, o segundo homem diz: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. As juntas de bois eram lotes de bois. Para comprar 5 juntas de bois, o cara no mínimo tinha que ser um fazendeiro de porte médio grande, para comprar 5 juntas de bois. Então significa que um cara que tem uma fazenda de porte médio grande, ele não é sozinho para lidar com o gado, ele tem funcionário. Segundo, que ele também não ia comprar boi primeiro para depois experimentar. Ele ia experimentar primeiro para depois comprar. E terceiro, que ele não ia experimentar boi de noite, porque os banquetes eram oferecidos à noite. Então essas desculpas que estavam sendo oferecidas, de fato eram desculpas ofensivas. Era desonroso. Era a famosa desculpa esfarrapada. E aí o terceiro: acabei de me casar, por isso eu não vou poder ir. Nem desculpa pediu. Foi o mais ofensivo deles. E talvez se alguém fosse perguntar para ele: por que você não pode ir? E aí ele ia dizer: o ano sabático. Quem casa tem um ano sabático, mas é ano sabático de ir à guerra. Não é de viver uma vida pública, de viver uma vida comunitária. E aí então alguns comentaristas disseram: pode-se argumentar que ele está dizendo que ele acabou de casar, que o casamento está acontecendo no mesmo dia do banquete. Mas era impossível, porque o banquete tinha sido anunciado os convites meses antes. E esse homem, por mais simples que ele fosse, ele não ia marcar 2 compromissos importantes no mesmo dia. A questão aqui é que no final das contas, o anfitrião estava sendo desonrado de forma muito ofensiva. Os convidados rejeitaram o convite para o grande banquete com desculpas esfarrapadas, dando a entender que eles tinham coisa muito melhor para fazer do que participar daquele banquete. E a pergunta, irmãos, que eu quero fazer aqui, que fica para nós aqui, é quais são
as respostas que nós temos dado diante do convite para o grande banquete da graça. O que é que você tem respondido, meu irmão, minha irmã? Como é que você tem respondido ao convite do grande banquete da graça? Qual é a sua e a minha resposta ao chamado de Deus, ao chamado intensivo e constante de Deus por meio de Jesus na nossa vida? Qual tem sido a nossa resposta? O que temos respondido? Eu vou deixar mais claro. Quais têm sido as suas desculpas? Quais têm sido as minhas desculpas? Qual é a desculpa da vez? Qual é a desculpa da vez? Por que que nós não podemos hoje participar do banquete? Por que que nós não estamos mais inseridos no banquete? Por que que nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, que enviou o seu servo para nos convidar para o banquete? Qual é a tua desculpa hoje, meu irmão? Qual tem sido a tua desculpa? Qual tem sido a minha desculpa? Existem algumas coisas, irmãos, na face da terra que são de fato importantes para nós. Existem algumas desculpas que nós já demos, estamos dando e vamos continuar dando, nos enganando de que de fato são importantes para nós. Mas não existe nada na face dessa terra mais importante do que participar do banquete da graça de Deus. Nada, nada. Guarda isso no teu coração. Nada na face da terra é mais importante do que participar do banquete da graça de Deus. Então para de se enganar, meu irmão. Para de se enganar com desculpas esfarrapadas. Para com isso. Olhe para a vida como ela realmente é. Não como você gostaria que ela fosse. Ou como um dia você pensou que ela poderia ser. Ou como você sonha que ela seja. Não. Olhe para a vida como ela realmente é. Nós precisamos responder com sinceridade. Nós precisamos olhar para esse convite com responsabilidade. Não é um passo que nós damos aqui e amanhã nós damos outro ali. Não tem como eu rejeitar agora e amanhã eu aceitar. E nós vamos ver isso aqui no texto. Não é essa a proposta do Senhor. Não é isso que o Senhor do banquete oferece. E normalmente, irmãos, as respostas de rejeição ao Evangelho, de rejeição a seguir a Jesus, são desculpas esfarrapadas. Quando nós pregamos o Evangelho para alguém na rua, para um familiar conhecido, ou até mesmo dentro da igreja, irmãos, quais são as desculpas? Eu não posso ir porque eu estou trabalhando demais. Ou seja, o meu trabalho é mais importante do que Deus. O meu trabalho é mais importante do que o banquete. Ou outra desculpa, eu não posso ir porque minha agenda está cheia. O meu tempo não dá para gastar com Deus, não. Meu tempo eu tenho muitas outras coisas para fazer. Minha vida é corrida. Ou outra, eu tenho que ficar com a minha família. Tenho que pôr a minha casa em ordem. Sou o Deus da minha casa. Não preciso de Deus para organizar a minha família, não. Eu não preciso de Deus para colocar a minha casa em ordem. Ou eu não posso, eu preciso descansar. A presença de Deus me cansa. A Bíblia fala que Deus é o nosso descanso. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Mas eu não posso porque eu estou cansado. Desculpas esfarrapadas, meus irmãos. Desculpas esfarrapadas. Todas essas coisas, eu não estou dizendo que não são verdadeiras, não são legítimas e não são dignas de atenção.
Todas elas, tudo isso que eu falei, são verdadeiros, são legítimos e são dignos de atenção, mas nenhuma delas é mais importante do que fazer parte da mesa do rei. Nenhuma delas é mais importante do que fazer parte do grande banquete da graça. Nada na face da terra, nem a minha esposa, nem o meu filho, nada, nem a minha mãe, ninguém é mais importante do que estar assentado no banquete da graça. Porque a minha esposa uma hora pode me deixar. A minha mãe uma hora pode me deixar. O meu filho vai virar homem e vai viver a vida dele. E aí? Onde é que estava meu coração? O que era de verdade o meu tesouro? Era o meu Deus ou as pessoas ao meu redor? Ou os bens que eu estava conquistando? Nada na vida é mais importante do que fazer parte do banquete da graça. E existe no nosso coração, irmãos, uma predisposição muito forte para a rebeldia contra Deus. E é por isso que nós damos essas desculpas. Por isso que nós queremos encontrar alguma coisa. Ah, não, mas é por causa disso, é por causa daquilo. É porque de fato o nosso coração é predisposto a ser rebelde a Deus. O nosso coração está predisposto a caminhar por si só. Foi isso que aconteceu no Éden. A serpente falou para Eva: se você comer, vocês serão como Deus. Ou seja, vocês não vão precisar de Deus. Vocês vão ser o próprio Deus. O que ela fez? Comeu e deu para o marido. O que nós fazemos? Comemos e queremos oferecer para os outros também. Ah, não, estou cansado. Você não está, não? Eu não vou, não. Quero. Ah, hoje não. Semana que vem, se der. Semana que vem eu estou cansado de novo. Eu trabalhei a mesma coisa. Ah, e na outra, às vezes eu trabalhou até mais. Cansado. E aí? Desculpas, irmãos. Infelizmente, mais uma verdade. Desculpas esfarrapadas. Nós estamos acostumados de que só pecados daqueles que na nossa cabeça são os mais cabulosos, né? Adultério, homicídio e não sei o quê. Esses tipos de pecado, aqueles que saltam aos nossos olhos, só esses que afastam pessoas de Deus. Não, os sutis, os cheios de boas intenções, aqueles com a conversinha bem mansa, não, mas vai dar certo, tá, uma hora nós chega lá, sabe? Também afasta de Deus do mesmo jeito, irmão. É pecado. Pecado não tem pecadinho e pecadão. Consequências são diferentes, mas a consequência igual para todo pecado é afastamento de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram e o quê? Estão afastados, separados, destituídos da glória de Deus. Ele não fala só quem matou, quem roubou, ou quem deu um tiro na cabeça da mãe, quem enforcou a mulher. Não, quem mentiu, quem inventou desculpa. Todo tipo de pecado é pecado que nos separa de Deus. Todo tipo de pecado. Porque do nosso coração brotam as fontes da vida. E Mateus capítulo 15 vai falar que do nosso coração sai toda a impureza, maldade, maledicência, engano, mentira, ira, inveja. Nosso coração, irmãos. Não é no que a gente faz. Por isso que Jesus, de forma bem cirúrgica, falou: a boca fala do que está cheio o coração. Então a nossa vida dá testemunho do que está aqui dentro. Ah, não, mas eu fiz isso, mas eu não queria. Para. Você estava namorando com isso no teu coração fazia muito tempo. E os homens que deram essas desculpas estavam deixando claro para o Senhor do banquete que tudo era mais importante do que estar assentado à mesa com Ele e com os convidados. E a pergunta que eu faço aqui de novo é: o que é que tem sido mais importante na nossa vida? O que é que tem roubado a prioridade de estarmos assentados à mesa?
o que é que tem tirado de nós a dádiva de sermos participantes de um banquete que nós não merecemos. É incrível, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, mas parece que quando é de graça é muito fácil. Depende, porque salvação só podia ser de graça, não tinha outro jeito de ser. Nós nunca conseguimos e nunca vamos conseguir alcançar a salvação. E aí, se nós falar que é fácil, depende do que é fácil. Se pegar um homem justo, o próprio Deus, levar ele até a cruz, arrebentar com ele, matá-lo, fazer o sangue dele verter lá, for fácil? Então foi fácil. Então salvação foi fácil. Participar do banquete da graça foi fácil. Porque foi isso que aconteceu. Para que nós estivéssemos aqui hoje comendo de graça, do banquete da graça, alguém teve que comer o amargo da ira de Deus. E esse alguém foi Jesus. E é esse valor que nós precisamos dar a esse banquete. É com esse olhar que nós precisamos olhar para esse banquete. Mas diante das desculpas esfarrapadas que foram dadas, o anfitrião passou a convidar pessoas para o banquete. Olha aí comigo os versículos de 21 a 23. Agora é um convite para todos os povos. Não é mais um convite para aquele povoado que está ali, para aquele pequeno povoado. Agora é um convite para além daquele povoado, para além daquele vilarejo. O servo voltou e relatou tudo ao seu senhor. O que o servo tinha relatado aqui foram as desculpas que foram dadas. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Então as desculpas dos convidados deixaram o dono da casa indignado e irado. Ele ficou irado pela desonra e pela forma ofensiva que eles deram as desculpas. E se fôssemos nós, irmãos, com certeza nós ficaríamos irados, rancorosos, agressivos e ainda íamos tirar satisfação. Com certeza, se fosse com a gente, gastei dinheiro, coloquei comida na mesa, sacrifiquei animais, preparei os meus servos, preparei o dia para receber esse povo e eles não vieram. Se fosse com a gente, com certeza nós estaríamos na porta de cada um. Por que é que você não foi? Que negócio é esse? Mas, diferente de nós, a ira do anfitrião se tornou graça. Ele se irou, e ao invés de ir tomar satisfação com os convidados, ele deu ordem para o seu servo. Sabe aquele negócio? Sacudiu a poeira e não olhou para trás? Sabe aquele negócio que Jesus ensinou para os discípulos? Quando vocês forem lá, vocês ensinem. Mas se eles não receberem vocês bem, fica tranquilo. Sacode a poeira dos pés, vida que segue, não olha para trás. Foi isso que o anfitrião fez. Você acha mesmo que ele ficou olhando para trás? Por que vocês não foram? Não. Ele olhou para o servo dele e falou: eles não quiseram? Me desonraram? Tá bom. Vai chamar outros. Aqui na vila o povo não quis. Vai fora da vila agora. Vai chamar os mancos, os aleijados, os cegos, porque eles eram os rejeitados, ficavam para fora dos muros, né, das comunidades, não faziam parte da comunhão do povo, porque eram rejeitados, eram vistos como malditos. E é esses que ele manda chamar. Vai lá e chama todos eles. Pode chamar. Quem você encontrar na rua, chama. E fala: tem um grande banquete na casa de tal senhor, e pode ir que a mesa está posta.
O servo então voltou, depois de fazer isso, e falou para o senhor: olha, eu já fiz como o senhor mandou, chamei todos os rejeitados aí, mas ainda tem lugar. Aí ele falou: ó, vai e anda o máximo que você puder. Entra para as estradas de terra, entra para as encruzilhadas, aquela última casinha, vai lá nela. Se tiver um só, chama, pergunta se ele conhece alguém ali naquela região, e vai de novo, e chama, e pode trazer, fala, pode vir, vamos todo mundo junto. E aí então, esse homem vai, e convida novamente a segunda leva de pessoas que, na teoria, não mereciam, não faziam parte do time dos merecedores, e ele os convida para participar do grande banquete. Para aqueles que ficaram, que deram as desculpas, os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, os gentios que moravam longe em outros povoados, jamais deveriam participar de um banquete, porque eles não mereciam, porque eles eram excluídos e não faziam parte do grupo dos merecedores. Ou seja, só nós podemos fazer, porque nós somos o povo judeu, o povo de Israel. Então só nós temos direito do grande banquete. Mas o que o anfitrião estava querendo ensinar para esses homens era exatamente isso, ó. Deixa eu ensinar um negocinho para vocês aí. Abre os ouvidos para ouvir. Não é pelos méritos de vocês que vocês participam do banquete. Não é pelos méritos dos convidados que vocês se assentam à mesa, mas pelos méritos do anfitrião, daquele que convida. É pelos méritos dele que qualquer pessoa pode participar do grande banquete. E é isso que nós aprendemos, irmãos. Jesus não nos chamou para a salvação porque éramos ou somos bons demais. Não, irmãos. Não foi por causa disso. Não foi pelos nossos méritos. Não foi pela nossa oferta. Não foi pelo tanto de jejum que eu faço ou fiz. Não foi por quantas vezes eu li a Bíblia inteira. Não foi. Não foi pela forma que eu prego, pela forma que eu ensino. Não foi. Foi pelos méritos de Cristo, na cruz do Calvário. Ele se fez rejeitado e abandonado pelo Pai na cruz do Calvário, para nos dar oportunidade de sermos aceitos por Deus novamente. Nem nós e nem ninguém é tão bom ao ponto de ser aceito por Deus, irmãos. Esse é o banquete da graça. Esse é o verdadeiro banquete da graça. Ninguém é bom para participar do banquete, mas o Senhor é misericordioso e envia o seu servo para nos convidar e nos habilitar a participarmos da mesa com Ele. E se você tem ouvido, por meio do Evangelho, o convite para participar do grande banquete e está rejeitando, lembre-se que Deus continua em missão, independente de você. Não é do jeito que a gente pensa. Eu rejeito hoje, amanhã eu aceito. Deus continua em missão, meu irmão. Não tem aquele negócio que os antigos falam? O cavalo arriado passa na nossa porta uma vez só. Meu irmão, a mensagem do Evangelho está sendo pregada. Talvez você está ouvindo hoje e nunca mais vai ouvi-la. Talvez você pode ir em muitas igrejas, mas não ouvir a mensagem do Evangelho. Você pode ouvir de tudo, que você vai ganhar carro, casa, que você vai ficar rico, que a tua luta vai passar. Você pode ouvir tudo isso. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é, nós somos pecadores, estávamos distantes de Deus, Deus enviou seu Filho e Ele morreu porque nós não tínhamos condições de ir até Ele de novo. E por causa da nossa fé no seu sacrifício, agora nós podemos ir até Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando você for em alguma igreja, quando você for ouvir alguma pregação, perceba se você está ouvindo o Evangelho.
Se não tiver, meu irmão, autoajuda, tá cheio de livro aí nas livrarias para você comprar e ler, entendeu? Então, assim, coaching, tem empresas aí que enviam coaches para ensinar você a viver melhor, entendeu? Agora, na igreja, meu irmão, o papel da igreja é pregar o evangelho. Jesus falou o quê? Ide por todo mundo e pregar o quê? Autoajuda? Não, o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe outra mensagem, não existe outro evangelho. Tudo que for fora disso não é evangelho, é uma mentira. E nós não podemos engolir de qualquer forma. Mas a missão de Deus não para por causa dos nossos corações duros. Ele continua chamando pessoas por meio dessa mensagem que eu acabei de falar aqui, a mensagem da cruz. Ele continua chamando pecadores como nós, que não merecemos fazer parte do banquete, mas por causa de sua graça, pelos méritos de Jesus, nós podemos assentar à mesa com Ele. E além disso, irmãos, nós temos a responsabilidade de continuar anunciando a mensagem da cruz. Foi o que o servo fez. Ele ouviu e convidou. Ele foi até o Senhor de novo e convidou. Ele foi até o Senhor de novo e convidou. Esse é o nosso papel também. Nós temos essa responsabilidade de anunciar a mensagem da cruz, que Deus enviou o seu Filho para morrer por pecadores como nós. Nós estávamos aqui na quinta-feira, observando aquele texto maravilhoso, quando Jesus acalma a tempestade. E nós estávamos conversando ali, e aí a gente conversando, parecia que a percepção de que o maior milagre era Jesus acalmar a tempestade, acalmar o vento, cessar o vento e acalmar a tempestade, o mar, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, se o autor de um programa de computador, de um software, se o software dá problema, o negócio embanana tudo ali, o cara é autor do negócio, é milagre ele chegar ali e colocar as coisas no lugar? Não. Então acalmar a tempestade e fazer as ondas cessar não foi milagre, foi o curso natural das coisas, foi Jesus que criou tudo. A Bíblia fala que Ele é o Criador de tudo e nele tudo subsiste, tudo está alicerçado nele. Então aquilo lá não é milagre. Sabe o que é milagre ali naquele texto? É o Filho de Deus estar dentro de um barco no meio de pecadores. E o maior milagre na nossa vida não é a tempestade nossa acalmar. O maior milagre na nossa vida é o Filho de Deus estar no nosso meio, no meio de pecadores como nós. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre de verdade. É para esse tipo de milagre que os nossos olhos têm que saltar. E você, irmão, se não tinha percebido esse convite ainda hoje, que o Senhor enviou o seu servo para te convidar para participar de um grande banquete, sinta-se convidado hoje a participar desse banquete. Talvez você nunca se sentiu convidado de verdade. Você se sentiu aquele que eu tô aqui, mas parece que eu estou de bicão nessa festa. Parece que eu estou aqui, mas eu não faço parte dessa mesa. Mas se você entendeu hoje o que nós estamos falando aqui, o que eu estou falando aqui, sinta-se convidado, reconheça os seus pecados, reconheça que ninguém é merecedor do favor de Deus e creia que por causa de Jesus você pode fazer parte dessa mesa, você pode se assentar a essa mesa. E aí então Jesus conclui no versículo 24: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqui é a prova de que quem ficou não ia ter uma segunda oportunidade, não. Nenhum daqueles que foram convidados e que deram as desculpas lá atrás provará do meu banquete.
Após terminar a parábola, Jesus então fala com todos os convidados daquele lugar, da casa daquele fariseu. E a conclusão dele é clara: rejeitar o convite da graça de Deus por meio da fé em Jesus, hoje pode até parecer insignificante. Por quê? Porque eu vou viver minha vida, vou trabalhar, vou casar, vou ter filhos, vou crescer, vou comprar, vou vender, vou dever, vou fazer o que todo mundo faz. Aqui pode parecer insignificante, mas naquele grande dia, diante do grande tribunal de Cristo, diante do grande general que é Cristo, não haverá mais oportunidade de aceitar o convite. Você não vai poder chegar diante do Cristo, assentado no trono, para julgar cada um de nós e falar assim: olha, eu me rendo ao teu convite. Não. Você foi convidado lá e você rejeitou lá. E aqui, daqui para frente é só a consequência. É isso que a Bíblia nos ensina. É o que Jesus diz: não participarão do meu banquete. Ou seja, viverão a eternidade sem Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos ouvir as palavras de Isaías no capítulo 55, versículo. Ele diz assim: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comam. Mas como que eu vou comprar e comer se eu não tenho dinheiro algum? E aí ele fala: venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Isaías está contando uma parábola. No reino de Deus você pode não ter dinheiro para comprar pão, mas pela graça você come. No reino de Deus você pode não saber onde encontrar água, mas se você se achegar a Ele, você bebe. No reino de Deus você pode passar vontade de tomar um bom vinho, mas se você se achegar a Ele, você não vai só tomar um bom vinho, mas vai comer um pão também. No reino de Deus a tua alma pode estar insatisfeita, mas no reino você se satisfará e se deliciará com as mais finas refeições. Que nós possamos fazer parte desse banquete da graça e proclamar esse banquete da graça com ousadia, irmãos. Oremos a Deus para que Deus nos dê ousadia para falar a verdade, porque essa verdade, falada lá fora, vai ser ofensiva e vai ser rejeitada. Mas é a verdade de Deus, não é a minha, não é a tua, é a verdade de Deus, é a Bíblia. E dentro dessa parábola nós podemos ser 3 tipos de pessoa. Podemos ser os que rejeitam, podemos ser os aleijados e mancos e coxos, e podemos ser aqueles que estão bem distantes. Se somos os que rejeitam, irmãos, se arrependa e creia. Para de rejeitar. Se somos os que estão se sentindo rejeitados, como os aleijados, os mancos, os coxos, os cegos, ouça o convite. E se somos os que estamos distantes, se achegue. Jesus nos convida para caminhar perto dele, com ele, e fazermos parte do corpo dele. E se há alguém entre nós que deseja fazer parte desse banquete da graça hoje, porque entendeu e creu, creia no seu coração, eu vou orar, e depois no final do culto você pode me procurar, porque nós queremos caminhar juntos, pela graça, para participarmos desse banquete. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, misericórdia e compaixão. Te agradecemos por tua palavra, Deus, que é dura aos nossos ouvidos, é
dura, Senhor. Nós sabemos, porque os nossos corações às vezes estão distantes do Teu propósito. Mas nós te agradecemos que pela graça, o Senhor nos convida a participarmos do Teu grande banquete. Pela graça, Deus, nós, os aleijados, os mancos, os cegos, os coxos, fomos chamados pelo Teu servo Jesus. E na cruz do Calvário, nós fomos aproximados da Tua mesa de novo. E agora nós podemos, Senhor, termos convicção que nos assentaremos e comeremos com o Senhor. Deus, cuida do nosso coração, livra-nos de motivações erradas, livra o nosso coração de desculpas esfarrapadas também. Ajuda-nos a olharmos para a Tua graça e fazermos um pacto de graça com o Senhor e estarmos aqui juntos, caminhando, celebrando a Tua graça, proclamando a Tua graça, para que muitos sejam chamados por esse convite e possam se assentar à mesa conosco. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos convença de tudo que precisamos ser convencidos, em nome de Jesus. Amém.